Isso. Ali. Muito bem. Então, boa noite, fraterno, a todas as nossas irmãs, aos nossos irmãos aqui presentes. Estes aqueles que a nossa visão verifica, mas também a espiritualidade, não é? Os nossos irmãos desencarnados que se juntam a nós em momentos como este para compartilharmos Jesus, vamos dizer assim. O meu nome é Sidmar Ferreira Dutra, eu sou trabalhadora da Sociedade Espírita Amor a Jesus. Esta casa fica localizada na Avenida 2 de Novembro, em frente ao cemitério municipal. Em 23 de junho deste ano, completou 77 anos de trabalho. E hoje, a nossa proposta é esta. Refletirmos sobre este tempo e sobre esta casa bendita, chamada Terra. Que por muitas vezes nos colocamos ou nos deparamos com o nosso próprio pensamento em relação a ela, pensando que não tem mais jeito, que estamos à mercê, dado a tudo que acessamos através das mídias sociais, através dos meios de comunicação como um todo, digamos assim. Parece que estamos num movimento e perdidos. Mas não estamos. Tudo está certo no lugar certo, embora muitas vezes pensemos que não. O governador espiritual desta terra chama-se Jesus. Sendo assim, não estamos desamparados e esta caminhada ela não está simplesmente desajustada. Existem desajustes? Sim, mas tudo dentro de um processo, sob o amparo do nosso Mestre Jesus e de Ismael. Uma equipe que trabalha, nos amparando e caminhando conosco para que nós possamos nos desenvolver enquanto espíritos que somos. Comecemos então aonde é que nasceu a nossa conversa? Num livrinho pequenininho, bem pequenininho, chamado Flor de Vida, esse livrinho. E ele traz lá, nesse capítulo que trata sobre a Terra, um lar, esta passagem. Berço de luz que nos embala para a vida maior. A Terra será a casa da família do Cristo, com todas as possibilidades de uma verdadeira universidade. Casa grande, onde não faltarão alimento sadio, a veste decente, o ar puro, a escola que educa e o amor para todos sem distinção. Tudo de bom para todos que deverão ser bons. Reflexão, carinho, afeto, num tempo que deverá se dar. Porque vivemos num planeta de provas e expiações ainda, em processo de regeneração. E como tal, com todas as suas dificuldades. E durante muito tempo nós ficamos pensando que essa mudança, essa transformação se daria da pior forma possível no sentido do cataclismo, né? Do fim do mundo, entre aspas. Mas quando falamos em regeneração, estamos dizendo que o que regenera somos nós. Somos nós, caminhantes,
membros de uma única família chamada Família Universal, que devemos processar essa mudança. E é em nós que está um tempo melhor. Aí, não é para confundir, nós trouxemos uma passagem do Brasil, desta obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é aquele momento aonde Jesus pede para saber onde era este lugar, não é? Mãos erguidas para o alto, como se invocassem a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento. Então Jesus diz: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados as hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Vamos frisar a lei, aprenderão a lei da fraternidade universal. Por que nós trouxemos o Brasil se nós estamos falando no lar, né, no planeta? Bom, não é somente porque aqui vivemos, mas também pelo papel desta terra diante deste tempo. Nesta terra aonde os nossos corações se abrem a receber os nossos irmãos de todos os cantos deste mundo, desta terra bendita. Aonde os nossos corações se abrem ao conhecer, ao abraçar, independente de etnia, de cultura. Podemos pensar agora neste momento, mas ainda existe tanto a melhorar, tanto preconceito ainda, tanta discriminação ainda. Sim, existe. Mas talvez não seja o trabalho maior. Porque corações amigos, verdadeiros e trabalhadores diuturnamente se doam. E isto não é notícia. Porque esta notícia não vende. Porque o bem não vende mídia. E por quê? Por nós mesmos. Porque o que nós acessamos ainda é outra coisa. Mas o bem, ele é muito grande. Existem irmãos espalhados em todos os cantos deste orbe, à sua maneira, entregando-se pelo amor e ao amor, junto de companheiros, de irmãos nossos, perdidos no caminho. Sem alimento, sem roupa, sem instrução, sem olhar, sem afeto, invisíveis da sociedade. Mas existem muitos espalhados buscando amenizar esse processo. Dentro, para com os nossos irmãos mais necessitados do que nós. Porque não nos esqueçamos, todos nós somos necessitados. Precisamos pensar sobre a nossa condição, que é de espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Então somos todos necessitados. O que nos difere é, sim, existe diferença entre nós? Existe. E isso está calcado no processo evolutivo de cada um. De cada um, sem nenhuma diferença. Aí a pergunta, bom, né? A gente fica pensando. A Terra é um lar, a gente fica falando sobre essa universidade, a gente fica falando sobre o aprendizado da fraternidade universal. Mas e como isso se dá? De que forma isso se dá? O que isso significa na prática, na nossa caminhada?
Aí nós vamos para o nosso codificador, né? Questão 728 do Livro dos Espíritos, aonde nos fala sobre a lei de destruição. Por que a gente fala sobre a lei de destruição? Vivemos 2 anos efetivos de pandemia. Todos nós vivenciamos momentos de tristeza, de angústia, de medo, de desesperança, de desespero. E aí, então, é o fim dos tempos? É castigo divino? Não. Nós já aprendemos que este Pai é bom e justo e não há castigo. Por quê? Porque nós somos. Cada coração aqui presente é o construtor da sua própria existência. Portanto, o que vivenciamos é obra nossa, é construção nossa, seja positivamente falando ou negativamente falando. Então, os processos que vivenciamos, todos eles são construção nossa, somos arquitetos da nossa própria vida, porque nós somos livres. O Livro dos Espíritos nos fala sobre o livre-arbítrio. E o que isso significa? A não interferência sobre as nossas escolhas. Isso nós precisamos carregar em nós, pensar, refletir o significado disso. Para não ficar só na linha da razão, do raciocínio. É refletirmos sobre as lições do Evangelho. Como aquela lição é para mim, na minha vida, e como eu a entendo hoje, em 2023. Depois de todas as experiências vividas até aqui, como seres espirituais. Então o Livro dos Espíritos diz o que ele pergunta a Kardec, né? É lei da natureza a destruição? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Isso ipsis literis, o que está escrito no Livro dos Espíritos. Sendo assim, precisamos então, quando falamos em destruição, compreender também o que isso significa. Destruição é transformação na realidade. E não derrubamos tudo hoje aqui, explodimos tudo hoje aqui para refazer. Não, é um processo de mudança que precisa ser operado e que será operado. Gostemos nós ou não, queiramos nós ou não. Porque se nós abrirmos o livro O Mundo de Regeneração, que foi publicado durante a pandemia pelo nosso irmão Divaldo Franco, ele tem uma passagem onde Ismael faz uma retomada histórica da civilização da Terra. E fica demonstrado ali que em cada etapa há um processo, há algo significativo que transforma. E é o tempo que estamos vivendo. Transformação. Mas então, quando ele fala na compreensão dos princípios da doutrina espírita, é porque a doutrina espírita ela não é salvadora. A doutrina espírita é esclarecedora. E nos traz a liberdade como princípio, para que nós possamos fazer as nossas escolhas e nós possamos fazer aquilo que nós entendemos que é o ideal a ser feito, o melhor a ser feito, para conosco, na nossa vida e no meio em que nós estamos situados. Então, a existência de Deus, o amor, a justiça, a lei moral, não é? 10ª lei
justiça, amor e caridade, que resume todas as demais, diríamos assim. Nossa imortalidade, espíritos que somos, não é? A reencarnação como princípio da natureza, para que nós possamos entender qual é o fundamento de determinadas coisas nessa trajetória. Porque se a vida se termina no túmulo, será que isso explica tudo o que ocorre na nossa existência? A perspectiva diante dos fenômenos de destruição se altera. Em verdade, tudo está em constante transformação. Agora nós vamos chegar no lugar que mais nos é precioso. Essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, é um pequeno livro editado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERGS. O nosso irmão autor desta obra, ele fez um paralelo da vida de Paulo de Tarso com as Leis Morais. É um livro delicioso de ler, muito bom de ler, e que nos traz muitos ensinamentos numa linguagem muito simples, para que nós possamos refletir sobre as leis morais. E ele diz então que transformação é também da lei de Deus, que renovemos constantemente nosso mundo íntimo, no campo do conhecimento, das emoções e dos sentimentos. Aqui é a nossa pequena parada e o tempo urge. Por quê? Aqui é a nossa parada. Porque este é o nosso desafio e esta é a proposta de Jesus para conosco. A transformação no nosso campo íntimo é o olhar para nós enquanto espíritos que somos, como somos, com a bagagem que carregamos e com tudo aquilo que nós já aprendemos até este momento. Que tudo aquilo que é razão, que é estudado, deva sempre ter a condição de ser passada pelo campo do coração, do sentimento. Porque no nosso caminho, o que nós costumamos fazer? A caridade para com o outro. Não é isso? Aí nós temos a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Qual é o maior ensinamento de amor deixado por Jesus nessa frase? Amar o próximo como a si mesmo. Entretanto, nada mais é do que dizer que eu só posso entregar amor se eu tiver amor por mim como ser que sou. Por isso que a proposta do Evangelho é que trabalhemos em nós as virtudes. Por isso que o livro dos Espíritos, na questão 919, traz lá uma máxima que diz: conhece-te a ti mesmo. Porque o perdão, o amor, a caridade tem 3 pilares, não é? Indulgência, benevolência e perdão. Não é isto? Pois bem, entretanto, ser caridoso para com o outro é necessário ser caridoso primeiramente para consigo.
ter benevolência e indulgência e perdão para conosco, para que nós possamos sim entregar uma caridade verdadeira ao outro. E nós estamos falando, obviamente, no campo moral. A caridade material, ela é de suma importância. Isso ninguém vai contestar. Mas o princípio básico é a caridade moral. É esse movimento para conosco, enquanto seres que somos. Então a proposta, como ele diz aqui, que está contida na obra, é também que renovemos constantemente nosso mundo íntimo, no campo do conhecimento, das emoções e dos sentimentos. Então, amar a Deus de todo o entendimento, de todo o coração, não é? Lembra disso? De todo o entendimento, de todo o coração. De todo o entendimento é a razão. De todo o coração é o sentimento. E de toda a alma é a vivência. É a vivência. Então nós entregamos para o outro a responsabilidade da nossa trajetória. Quando nós dizemos na prática lá em casa, porque lá é a nossa sala de aula, a sala de aula é essa instituição chamada lar, família. Então, quando nós dizemos, eu não fiz porque o fulano, eu não fiz porque a fulana, eu não fiz porque eu não tinha tempo, porque eu tinha que cuidar do fulano. Nós estamos simplesmente fugindo de nós mesmos e das nossas responsabilidades. Porque a nossa responsabilidade é para conosco em primeira mão. E isto não é egoísmo. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando que nós temos a nossa família constituída. O nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos, os pais, os sogros, os avós, os irmãos, os cunhados, os primos. Ih, família tem de monte, né? A gente tem uma vastidão. Não é deixá-los de lado, não é simplesmente abandoná-los. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que a pauta da nossa jornada somos nós, em primeira mão. Então nós perdemos, nós deixamos de nos apropriarmos de um tempo fabuloso para nós, porque nós vamos colocando todo dia um senão naquilo que nós devemos fazer em nós. E aí damos desculpas a todo momento. Aí tem o frio, tem a chuva, tem aquela coisa que faz 10 anos que está lá guardada, parada lá, que tem que ser feito. E aí um dia a gente decide que vai fazer alguma coisa para nós. Aí a gente não consegue dar o primeiro passo, porque aquela coisa que faz 10 anos que está parada lá, a gente já resolveu que tem que tirar de lá. E aí a gente não tem tempo para nós. Mas nós não fugimos de nós mesmos para sempre. Então nós precisamos pensar que para que esta regeneração se opere e para que este lar seja mais harmonioso, mais solidário, mais fraterno, nós precisamos primeiramente fazer em nós, operar em nós, enquanto seres espirituais que somos. E aí então vem Emmanuel, né? Falar sobre a reforma dos sentimentos, ideias, observação, expressão e discernimento, descerrando portas e janelas, sempre novas em nosso novo mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação. Mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até o fim.
sejamos. Cuidemos de nós. Aí então, essa morada aí, tornar-se-á um tempo de amor. E os rebanhos se fundirão como um só pastor e um só conjunto de almas unidas no bem de todos. Teto sagrado em que vive em Cristo por amor a Deus. E as flores reencarnadas passarão a ser flores da vida. E é a terra da promissão visualizada por Moisés e cantadas por muitos profetas. O mal é passageiro, as guerras são breves, os sofrimentos são fogo fatos, mas o bem e a harmonia em Cristo são eternos, na eternidade do amor. Este senhor aí, fabulosíssimo, quem não conhece, procure conhecer, Manuel Filomeno de Miranda. Na obra Mundo de Regeneração, tem num dos capítulos, a abertura do capítulo tem essa frase. O espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Por que o espiritismo? Causa daquilo que nós falamos antes. A doutrina espírita é a doutrina do futuro? Não. A doutrina espírita nos entrega a fé raciocinada. Nos esclarece. É a doutrina das perguntas, não é a das respostas. Porque ela nos permite, muito embora tenhamos um livro referência, com mais de 1000 perguntas, ela nos favorece aos questionamentos. Ela não é fechada. E se porventura alguma instituição ou qualquer outro órgão que tenha um nome bonito venha dizer não pode, ou indique que alguém tem o conhecer e o saber de tudo e que tem resposta para tudo, vamos refletir. Porque se nós somos aprendizes, nós somos aprendizes. Existem irmãos, existem nomes conhecidos dentro da doutrina espírita que são, sim, referência, sem nenhuma dúvida. Existem, sim. Existem muitos nomes. Mas ninguém é dono da verdade porque nós somos espíritos em evolução. Nós somos espíritos em aprendizado permanente. Então não há o Papa, entre aspas, que é um nome, um adjetivo interessante, o Papa que tudo sabe. Não. Nós estamos num caminho ombro a ombro. Teremos irmãos com mais vivência, sem dúvida. Aqui vejo vários com muito mais experiência de vida, que tem muito a nos ensinar. Mas não nos esqueçamos que a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, são obras de 1800. Hoje, nós precisamos, ao estudá-los, refletirmos sobre aqueles ensinamentos em 2023. O pé da letra do que está escrito já não nos pertence mais. É preciso refletir sobre o significado daquilo que cada parábola está nos dizendo. E é preciso, sim, nesta lei maior, que é a lei do amor, pensar o que significa amar ao próximo como a si mesmo. Estas as referências desta noite, que o tempo vai voando, né? Então nós temos lá essa obra aqui é de um tempo, de uma edição nova, mas ela tem várias capas.
Esse é o nosso livrinho, tá? O médium é João Nunes Maia, o espírito é Sheila. O livro que nós falamos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no rumo do mundo de regeneração, e para qualquer centro espírita, o Pentateuco Kardeciano, obra básica, o norteador do nosso trabalho, o norteador da nossa conduta, que nós estamos aprendendo. E todos os dias e toda vez que paramos para refletir, parece que algumas leituras nós nunca fizemos. E é assim mesmo. Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela vai se abrindo ao novo e é preciso abrir-se ao novo. Nós temos um medo muito grande da mudança. Nós somos resistentes à mudança, muito resistentes. Porque nós temos medo às vezes, mas nós precisamos nos olhar como somos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque ontem, se tivéssemos a condição de saber exatamente tudo o que fizemos, e o esquecimento, ele é perfeito na sua ideia, nós não suportaríamos. Nós já somos bem melhores. Nós já estamos bem melhores. E tanto é que hoje nós estamos aqui sentados, compartilhando algo, buscando ouvir algo de um irmão, uma irmã que por aqui passa. E que isso faça sentido nas nossas vidas, que isso tenha sentido na nossa existência. E não vamos aceitar por aceitar, vamos questionar, vamos buscar compreender. Se a angústia bate, se o desânimo chega, vamos descansar, vamos parar, vamos respirar. Vamos mentalizar Jesus, que é o guia e modelo da humanidade. E ele é guia e modelo porque ele é humano. Humano. Senão não poderia ser assim. Ele viveu angústia, ele viveu dor, ele viveu solidão. E, no entanto, ele nos deu todos os exemplos. Ele nos ensinou através das ações, não de nada escrito. Tanto que ele não escreveu nada, não é? Pensemos sobre isso. Jesus não está lá. Jesus está aqui. Jesus está em cada coração que decidiu que vai seguir o caminho e que vai tentar, que vai se esforçar para vencer o seu maior desafio, que é a si mesmo, enquanto espírito em evolução. Então, que nós possamos nesta noite sair daqui refletindo sobre algo, sobre aquilo que mais nos chamou a atenção, e que essa reflexão faça sentido no nosso dia a dia, e que ali seja plantada uma semente, que é a semente da mudança, e que ela germine, e que ela floresça, porque somos todos irmãos, filhos de Deus, espíritos imortais e aprendizes da vida. Que Jesus nos ampare. Muito obrigada.